Os adolescentes são uma bênção. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 2, verso 17 até o verso 29. Eu estou orando aqui para mim conseguir chegar ao final da mensagem sem eu dormir. Vai ser a primeira vez que o pregador dorme na própria pregação. Está aí, Romanos 2, 17 a 29. Agora nós vamos colocar de pé, porque eu preciso manter uma turma acordada. Nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Deus abençoe sua maravilhosa palavra. Poder sentar, meus amados irmãos. Nosso tema nessa noite é quebrando barreiras, construindo pontes. Na última mensagem que nós pregamos, o texto anterior, Paulo nos trouxe a realidade dos judeus e a realidade dos gentios diante de Deus. Ou seja, ambos pecadores, carecedores da misericórdia, da graça de Deus, ambos salvos pela mesma graça, sem nenhuma preferência, sem nenhum privilégio maior. Ambos precisaram e precisam da graça de Deus para serem salvos. Mas agora o foco de Paulo é ir um pouco além, é quebrar barreiras e construir pontes para que o Evangelho seja conhecido através da vida daquele que disse praticante da lei. Assim, Paulo vai desconstruir a prática hipócrita da fé judaica no contexto de sua época, para apresentar a graça. Se para um judeu ser circuncidado o tornava alguém muito especial, o colocava ele num nível espiritual, num nível moral, muito acima de qualquer gentio ou não circuncidado, ou seja,
aquele que não fazia parte da nação de Israel, não tendo assumido a circuncisão, ou seja, um pagão, um gentio. Paulo está dizendo que não era assim que Deus via judeus e gentios. Se era assim que aquele povo estava vendo, não era assim que Deus estava olhando para eles. Para Deus, a circuncisão verdadeira não era aquela exterior, que os judeus tanto se vangloriavam, como sendo eles o povo exclusivo de Deus, e os gentios, os pagãos, totalmente excluídos da graça de Deus. Porque era essa a cabeça judaica naquele contexto. Quando nós olhamos, por exemplo, o ministério de Pedro, Pedro teve muita luta com isso, para tirar esse ranço do judaísmo, de descaracterizar todos os outros seres humanos. Pedro sentava com o gentio para comer, mas quando chegava um judeu, ele colocava o sujeito de lado e só dava atenção ao judeu. Então Paulo está quebrando essa barreira. Então ele está dizendo que a circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração, aquela que faz do homem um novo homem, aquele que agora, porque teve essa vida transformada pelo Espírito de Deus, vai agora testemunhar dessa vida, vai ter uma vida piedosa, vai guardar a lei, vai amar a Deus sobre todas as coisas, vai amar o seu semelhante, o seu próximo, como a si mesmo. Vai se guardar incontaminado das práticas pagãs, da idolatria e da prostituição dominante do seu contexto. Quando nós lembramos, por exemplo, da parábola do bom samaritano, aquilo era um tapa na cara de um judeu, que só considerava seu próximo se o próximo fosse um judeu. Olha só, o restante é como se não fosse quase que ninguém. Então a circuncisão não era para diferenciar numa questão meramente racial, como se uma raça fosse superior à outra, mas numa questão moral, de que o cidadão circuncidado vivia valores elevados, diferentes daquele que não era circuncidado. O circuncidado, ele era um padrão de vida, de relacionamento com Deus, para que o outro pudesse olhar e copiar, para que pudesse produzir empatia. A partir da família de Abraão, o mundo inteiro precisava conhecer a Deus. A circuncisão foi um sinal dado de que Deus fez uma aliança com esse povo e de que os povos da terra deveriam procurar aliança com Deus. E é interessante que Deus não desprezou a aliança, mesmo já lá nos embriões dela. Durante o período de peregrinação no deserto, naqueles 40 anos, muitos gentios se aventuraram a fazer parte do povo de Israel, eram circuncidados e passavam a fazer parte do povo. Ou seja, tornavam-se um israelita espiritual pela circuncisão. Fazia parte da família de Abraão, não apenas por um mérito racial. Então, a gente podia tomar, por exemplo, por base, na própria lei. A própria lei tratava disso, e a aplicação dela promoveria um relacionamento do ímpio com o evangelho, do não crente com o reino de Deus. Por exemplo, tomamos os 10 mandamentos por base. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento direto, é vertical, é com Deus. Não ter outros deuses além de Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar um dia santo ao Senhor, um dia de descanso. Fala do nosso relacionamento com o Criador. Os últimos 6 falam do nosso relacionamento com o nosso próximo: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Então assim, quando nós praticamos os 4 primeiros, nós entramos num relacionamento com Deus, e quando praticamos os 6 últimos, num relacionamento com o próximo. Jesus resumiu isso tudo: você deve amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O judeu, ele estava seguro de viver diferente disso. Ele vivia uma relação muito especial com Deus, mas o outro não podia viver. Ele excluía o outro dessa relação. E para ele, essa relação especial com Deus era por ser descendente de Abraão. Então o sinal da circuncisão que ele levava no corpo, para ele, era um sinal racial, e não um sinal moral, de uma nova
vida. Quando nós batizamos alguém hoje na igreja, é um sinal de entrada na família da fé. De alguém que está abandonando a vida pagã, gentílica, para tornar-se parte da família do povo de Deus. Ele recebe o rito, né, recebe o batismo como sinal desta aliança, que ele está fazendo uma aliança com Deus, de uma nova vida. O batismo não salva, mas é um sinal de entrada, como a circuncisão também era um sinal de pertencimento. Mas olha interessante, na cabeça do judeu naquele contexto ainda é só para nós isso. Não é para mais ninguém. Ignorando inclusive tantos salmos, tantos textos, tantas promessas de Deus aos gentios no Antigo Testamento. Inclusive, o povo que estava em trevas na Galileia, resplandeceu-lhes a luz. Essa era a notícia profetizada por Isaías e cumprida no tempo do Senhor Jesus. Assim, nós protestantes também que levamos esse sinal do batismo como sinal de entrada numa relação harmoniosa com Deus, muitas vezes também agimos como se fôssemos uma raça exclusiva. Esquecemos que é um sinal de entrada na família e esse sinal deveria ser apresentado a todo aquele que ouvir e receber com fé a Cristo Jesus. Então Paulo aqui vai introduzir uma ideia que ele vai voltar várias vezes na carta aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte, que ser judeu não é de modo algum um assunto racial. Ser judeu não tem nada a ver com circuncisão. Ser judeu tem a ver com conduta. Um judeu não pode viver como vive um pagão. Não pode viver na prostituição, na promiscuidade. Precisa guardar a lei de Deus, ser um observador da lei. Ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. É como se Paulo estivesse dizendo que tem muitos chamados judeus, descendentes puros de Abraão, ou seja, de raça, que levam a marca da circuncisão nos seus corpos, mas que não são absolutamente judeus. Paulo está dizendo, muitos de vocês falam que são judeus, mas não são. Ou seja, não, mas estou aqui, minha certidão de nascimento está aqui, ó. Tem o nome de Abraão. Você não é. Porque sua conduta diz que você é outra coisa. Assim também há muitos crentes que dizem ter nascido de novo, mas continuam vivendo a velha vida. É gentio. O texto também, né, como se Paulo estivesse dizendo que, por outro lado, há muitos gentios que jamais ouviram falar de Abraão, que nunca imaginaram ser circuncidados, mas que são judeus no verdadeiro sentido do termo, pois vivem de acordo com a vontade de Deus. Paulo está escrevendo a capital, Roma, dizendo, tem gente aí que vocês estão desprezando, que na verdade joga no time. E tem gente que vocês acham que é titular, não serve nem para ser gandula. Ou seja, não é povo de Deus. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, para fazer uma explicação rápida. E eu acho que já foi feito outras vezes nessa igreja. A diferenciação entre três povos, hebreus, israelitas e judeus. Porque nós vamos ouvir muito na carta aos romanos. Primeiro, quem são os hebreus, ou quem eram os hebreus, né? Os hebreus descendentes de Éber, de Abraão. Antes de Israel se tornar nação, Deus deu promessas. E até que chegasse em Moisés, como é que o povo de Deus era chamado? Os hebreus. Então esses eram os hebreus. Até Moisés. Até Moisés ser chamado. E Moisés vai para o Egito depois, com 80 anos de idade, para viver seus últimos 40, para libertar os hebreus, que estão escravizados ali. Uma família que cresceu muito, que se multiplicou naquela terra, e já eram milhões. E Moisés está indo para libertar o povo da sua raça, literalmente, da sua família. Um grande povo, os hebreus, mas ainda não era uma nação. O segundo termo, israelitas. A partir da constituição de nação, quando Israel é liberto, quando o povo de Deus é liberto do Egito,
eles atravessam o mar, quando Deus dá a lei, no capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 5, versículo 6, diz que Deus constitui Israel uma nação, um povo que era desprezado, um povo que era o mais insignificante da terra. Deus falou assim: vou fazer de vocês uma nação. E Deus torna aquele povo propriedade particular. Ali, Deus está fazendo uma junção de 12 tribos num povo. E eles se tornam agora, o povo de Israel se torna os israelitas. Esses são os israelitas. Esse é o Israel. Então, os hebreus, os descendentes diretos de Abraão até Moisés, os israelitas a partir do êxodo, da nação constituída. E o terceiro grupo, os judeus. Após a conquista da terra de Canaã, a terra foi distribuída entre 12 tribos. Esse povo viveu naquela terra um bom tempo. Primeiro no período dos juízes, depois no período dos reis, até indo se afastando de Deus. Chega a morte de Salomão, seu filho assume o trono, e por uma besteira de juízo dele, a nação rachou em duas nações. Os da Judeia, onde está Benjamim e Judá, se tornaram ali a nação de Judá. Nação de Judá. E acima a nação de Israel, que recebe a capital Samaria, um local que Deus não ordenou. Esse é um outro povo. Então a nação racha, aquele deixa de ser o povo. O povo agora está na raiz de Davi, as duas tribos. E é com esse grupo que Deus vai estabelecer a genealogia de Cristo Jesus. Esse grupo da tribo de Judá, que era a maior ali desse povo, da Judeia, de onde vêm os judeus. Esses são chamados então de judeus. É desse povo que Paulo tem em mente. Capital Jerusalém, é onde está o templo, é onde estão os costumes judaicos, é onde está toda a cultura judaica, e a partir de Jerusalém, tudo que refere à fé judaica tem a esfera da nação de Judá. Tem um povo de Judá. Então essa é a linhagem. Então é desse grupo que Paulo está falando. Aí você fecha parênteses aí, apenas uma explicação quando se fala de judeu aqui, por exemplo, no livro de Romanos. Então Paulo vai fazer agora um trocadilho muito forte, deixando qualquer judeu naquele tempo muito zangado. Veja o verso 29, vou pegar o último verso. Ele diz assim, ó: porém, judeu, quem é esse? Paulo está dizendo, é aquele que é o quê? Interiormente. E circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Paulo faz um trocadilho, ele usa a palavra louvor. Sabe por quê? Porque Judá significa louvor. Louvor. Mas a nação que foi constituída a partir de Judá agora, aquele que deveria elevar o louvor a Deus, estava buscando o louvor para si mesmo. Gente, o apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim, é desse grupinho aqui. Ele conhecia muito bem a realidade. Paulo diz assim: vocês estão roubando a glória de Deus. Vocês estão confundindo as coisas. Se Judá é louvor, o louvor é a Deus, não é o louvor da raça. Esse é um perigo de você começar a adorar mais a sua instituição do que a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que ser um verdadeiro judeu não é uma questão de ascendência racial, é de caráter. E que esse que foi separado por Deus, foi separado para render a Deus louvor e para introduzir o louvor a Deus no mundo. Por isso, através do povo de Deus, Deus deu os oráculos para que o mundo inteiro pudesse
conhecer a Deus. Mas aquilo que era para louvor de Deus, verso 24, Paulo vai dizer que os judeus, cuja conduta estava fazendo que o nome de Deus não fosse louvado, mas blasfemado entre os gentios. Se era para ser luz para os gentios, Paulo estava dizendo, olha, vocês estão sendo trevas para os gentios. Em alguns contextos, um crente que ignora esta verdade, ele leva mais trevas ao mundo do que luz, porque ele deturpa o evangelho. O falso evangelho não salva ninguém. Por ele não praticar o evangelho, ele confunde aquele que ouve. Os falsos evangélicos, os falsos cristãos fazem isso. Os judeus naquele contexto, eles eram um povo extremamente odiado pelo mundo. E ainda são, por muitas nações ainda em torno lá, ali na Palestina. E com motivo. Para os gentios, os judeus eram um povo muito assim, descaracterizado em relação aos demais. Se achava demais. Mas como que os gentios viam os judeus na época? Primeiro viam eles como um povo que era escravo e leproso. Como é que o povo tratava um leproso no contexto de Israel? Os próprios israelitas faziam isso. Como? Com desprezo, colocando para fora. Não é isso? Ele recebia a marmita dele longe, não queremos dentro da cidade. Mas os gentios viam os judeus como, não, quem são leprosos são os judeus. Eles são leprosos. Eles são escravos. De onde eles tiraram isso? Para eles, os judeus que foram libertados no Egito, eles eram escravos que trabalhavam nas pedreiras do Egito. E Moisés reuniu esse bando de escravos e leprosos e levou eles pelo deserto, ali até a Palestina. Então eles primeiro eram escravos, essa era a cabeça deles. Segundo, para os gentios, eles eram adoradores de uma cabeça de asno, porque no deserto, isso era uma tradição entre os gentios, uma récua de asnos selvagens tinha guiado o povo até a água, quando eles estavam morrendo de sede. E os judeus não adoravam a Deus, na verdade eles adoravam um asno. E aí os gentios falam assim, é pior ainda. Terceiro, para eles eram sarnentos, é por isso que eles não comiam carne de porco, porque eles eram sarnentos, uma enfermidade que dava entre suínos e que pegava em humanos. Com isso, para não transmitir a doença, eles não comiam, por isso que eles comem carne de porco. Mas nós comemos, sabemos que não tem problema nenhum, os gentios olhando. Quarto, para o gentio, o judeu era um vadio, pois observando o sábado, ele era visto como uma pura vadiagem, indolente, preguiçoso. E para piorar, os judeus, eles eram muito impopulares por causa de certos privilégios recebidos de Roma, que os gentios não tinham. Os judeus tinham, mas os gentios não. Por exemplo, os judeus podiam remeter impostos do templo a Jerusalém, podiam ter seus próprios tribunais, viver de acordo com próprias leis, tinham essa liberdade. Os gentios não. Podiam guardar o sábado, serem indolentes, mas o gentio tinha que trabalhar até morrer. Podiam ser livres do serviço do exército romano, não precisava se alistar. Não era obrigatório para um judeu servir no exército romano. Quinto, eram concedido também a eles a liberdade de prestar culto sem utilizar imagens, como os gentios utilizavam. E isso distinguia. E por último, os judeus desprezavam as outras religiões. Ao invés de abrir portas, eles faziam inimigos, eram odiados. E o nome de Deus era blasfemado. Então, como é que o mundo via esse povo, né, na época?
por se achar demais, aquilo que deveria ser luz para o gentio, tinha se tornado trevas. Não conseguia comunicar, pelo contrário, só conseguia construir barreiras. Eles mostravam aos gentios uma atitude de desprezo por seu culto, uma falta de completa caridade com as suas necessidades. Para um judeu, o seu próximo somente podia ser outro judeu, jamais um gentio. Quando você lê então a parábola do bom samaritano, não era de se assustar que um judeu falava assim: o sacerdote e o levita fez correto, passou de largo. Não deveria. Ou seja, uma falta de senso de humanidade imenso com o outro. Era um povo extremamente bairrista, era sim, e Paulo está tratando disso com muita graça. Então Paulo vai mostrar que a verdadeira religião é questão de corações abertos, e portas abertas, e a religião judaica, ela estava fechando corações e fechando portas. Então Paulo vai nos ensinar algumas lições importantes aqui sobre a fé genuína e verdadeira, aquela que quebra barreiras, que constrói pontes para o Evangelho, que abre portas para o Evangelho. Paulo queria que na capital de Roma, os cristãos ali, vindos, eles de onde forem, do judaísmo ou de qualquer outro segmento, fossem construtores de pontes, fosse gente que abrisse portas para a pregação do Evangelho, o que Paulo faz no capítulo 1, com muito entusiasmo, falando sobre o desejo de estar em Roma com aqueles irmãos. Então, em primeiro lugar, a fé genuína e verdadeira, que quebra barreiras e constrói pontes para o Evangelho, primeiro, ela não pode ser expressa em uma prática hipócrita, não verdadeira, que ao invés de nos tornar observadores da lei, nos tornam transgressores da lei. Essa é a hipocrisia. E assim, ao invés de construir pontes para a pregação, testemunho para o Evangelho, ela constrói muros, barreiras. Quando a fé não é verdadeira e genuína, e Paulo vai trabalhar do verso 17 até o verso 24, quando ele diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia do cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Você que se diz que você recebeu o privilégio de guardar a lei e de explicar a lei, você ignora a lei. Você cria lei para o outro, para você não. Quantas vezes nós, como crentes, perdemos uma boa oportunidade de levar pessoas a Cristo, quando não vivemos de maneira correta o Evangelho? Quando a nossa pregação não é coerente com a nossa conduta. Com a nossa conduta. Paulo vai dizer para esse grupo: tu que pregas que não se deve furtar, furta. Diz que não deve cometer adultério, mas comete. Abomina os ídolos, mas rouba os templos. Tu que te glorias na lei, mas desonras a Deus transgredindo a lei. E aí ele vai falar: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O que o mundo está falando a respeito dos crentes? É isso que Paulo está dizendo. O que estão falando? Está falando que esse povo tem que ser copiado? Que exemplo! Quando eles andam pelas ruas, eles são respeitosos, são gentis, eles procuram sempre andar dentro das leis, dentro das regras, não são vaidosos demais, não são soberbos, são pessoas sensatas, amigas, faz bem estar perto deles. A igreja, em Atos, no capítulo 2, diz que ela causava empatia na sociedade. É o que Paulo está pregando.
As pessoas viam com bons olhos a maneira como eles se cuidavam. A maneira diferente, porque eles haviam recebido o DNA de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo. Eles testemunhavam isso. Eles viviam esses valores e esses valores autenticavam a sua pregação. Diz que enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Deus ia mandando porque o testemunho era verdadeiro. Então, essa fé genuína e verdadeira não pode ser expressa de maneira hipócrita. Dizendo assim, olha, você precisa ser assim, enquanto você não está sendo. Na verdade, o mundo precisa copiar bons modelos. Precisa olhar para nós. Mas nós vivendo como Paulo prega também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podem copiar. Ou seja, assumindo esta responsabilidade. Segundo lugar, a fé genuína e verdadeira, que quebra barreiras, que constrói pontes para o Evangelho, ela não pode ser expressa pela aparência externa, mas pela mudança interna, completa, no coração, para que o alvo não seja a glória do homem, mas sim a glória de Deus. Olha o versículo 25 ao 29. Porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, você é tão gentil quanto. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo está dizendo, tem judeu que não é judeu e tem gentil que é judeu. Tem crente que não é crente e tem não crente que é crente. Vamos fazer aqui o trocadilho. E se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, não nasceu dentro da família cristã, não foi batizado, ele cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra, você tem a lei, mas você é transgressor dela. Você imagina, meu irmão, você pregou a vida inteira, e no dia do juízo, a quem você pregou, ele está na cadeira para te julgar e você como réu, por não ter observado a lei de Deus. Você foi transgressor a vida inteira. Mas pastor, isso mesmo, meus irmãos. Paulo está chamando os crentes de Roma para viverem como crentes de verdade. Não escorarem na religiosidade, mas viver um evangelho verdadeiro, prático. Ele vai dizer assim, olha, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, quem vive como, se veste como judeu, fala como judeu, não. Nem é circuncisão o que é somente na carne. Não, mas eu tenho aqui a cicatriz. Eu tenho um certificado de batismo, presbítero Anderson. Eu tirei uma foto na frente do dia. Não tem valor nenhum. Se você foi batizado, fez voto diante de Deus, mas vivendo de outra maneira. Deus é reto juiz. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Paulo está dizendo assim que a lei não era importante. Era, mas a lei acusa. A lei acusa. Se você não é observador dela, você é transgressor. Transgressor. Então, a fé verdadeira, genuína, não pode ser expressa pela aparência externa. Nós encontramos hoje no mundo muitas expressões de religiosidade, e dentro do evangelicalismo moderno, muito mais. Irmãos, termos um percentual tão grande de evangélicos no Brasil, não significa que tenha esse mesmo percentual de salvos, de gente regenerada, nascida de novo. Vai aumentando o número de cristãos no Brasil e piorando a qualidade demais. De crentes verdadeiros, confiáveis. É muito bom ver o evangelho sendo pregado no Brasil inteiro, mas quando o evangelho está sendo pregado de maneira errada, o ouvinte fica pior. Não é confiável. Um evangelho falso, quanto mais prega, mais ele mata.
E quanto menos se vive o evangelho, mais se contamina o ambiente. É o verdadeiro evangelho que agride a cultura e transforma a cultura, transforma o cidadão, transforma a família e transforma a sociedade. Esse é o evangelho que nós precisamos. E eu quero concluir, meus irmãos. Quantas vezes nós cobramos do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos viver? Mas nós cobramos do outro. Nos tornamos hipócritas, atores espirituais. Nós queremos impor por de fora uma religiosidade que nós mesmos não suportamos. Os fariseus faziam isso. Os rabinos no tempo de Jesus penduravam fardos pesados sobre os seus discípulos. 613 regras, tinha regra para tudo. Mas os chefes não obedeciam à regra, era só para os alunos. E aí parece um carpinteiro de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? O carpinteiro de Nazaré e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados desses fardos aí. Pesado. É tanta regra. Não existe graça naquilo. E não existe graça de duas formas. Não existe graça. Não tem como sorrir diante daquilo. E não existe favor naquilo. Aquilo só culpa. É só condenação. É só carga. É peso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Pode pôr na balança. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. É Jesus chamando aqueles que viviam debaixo da hipocrisia para viver uma vida de integridade, de sinceridade, de verdade. Jesus quebrou todos os paradigmas religiosos da época. Ou você é, ou você não é. Não tem esse negócio de você parecer ser. A aparência não agrada. Jesus chamou muitos escribas e fariseus de sepulcros caiados. Bonito por fora, cheio de ossos por dentro. A religiosidade de Israel estava assim, que Jesus estava combatendo. Paulo, sede meus imitadores como sou de Cristo, continua o ministério. Agora, levando para além das fronteiras de Israel, ele quer levar para a capital romana o verdadeiro evangelho. Segunda conclusão: quantas vezes nós crentes nos achamos tão superiores aos não crentes, usamos textos bíblicos e práticas espirituais para nos justificar e condenar o outro. Às vezes nós estamos fazendo o mesmo que aquele fariseu que foi para a praça orar, que dizia que eu não sou assim como esse publicano, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, participo dos cultos. Mas aquele que parecia estar condenado, está batendo no peito e dizendo: "Sê propício a mim, Senhor, pecador." Nós vamos encontrar tantos publicanos, pecadores, gentios no céu, mas nós não vamos encontrar muita gente que viveu dentro da religiosidade. Quantas vezes, ao invés de nos tornar pontes para alcançar os perdidos, nos tornamos barreiras, por causa exatamente do nosso testemunho, da nossa conduta. Acabamos levando o não crente a blasfemar contra Deus. Meu irmão, se você se tornou barreira para alguém ir a Cristo, se você foi um empecilho para um pequenino, a palavra de Deus diz que é melhor você pegar uma pedra de moinho, pesada, amarrar no pescoço e se lançar no fundo de um lago. Olha a comparação das Escrituras. É muito grave quando a nossa vida não conduz as pessoas a Cristo, mas se tornam um empecilho, como
Os discípulos que não queriam deixar as crianças estar com Jesus, e ele, olha, não os embaraceis, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Para de impedir. Para de criar bloqueios. Jesus quer que você dê acesso às pessoas. Essa foi a ordem de Deus e a aliança de Deus com Abraão, que a partir dele, as famílias do mundo seriam abençoadas. E irão conhecer o Deus verdadeiro através dessas famílias. Quarto, quantas vezes nosso culto é somente casca, aparência de piedade, lágrimas de crocodilo. Com nossos lábios declaramos verdade sobre Deus, mas nosso coração longe de Deus. Você sai da sua casa cheio de preocupações, cheio de agitação. Você está preocupado com as contas, com os filhos, com o trabalho. E você vem para o templo e você traz todo aquele lixo para cá. E você repete rezas e rezas. E volta para casa mais condenado do que veio aqui. Quantas vezes o nosso culto é casca, é aparência? É repetição apenas. É natural que nós precisamos ser piedosos a ponto de todos os dias ter a nossa vida devocional. Mas a gente não pode transformar nisso numa muleta, achando que fazer 3 vezes ao dia é suficiente. Precisa haver relacionamento. Precisa haver algo que é orgânico, relacionamento com Deus, experiências com Deus, vida naquilo, não religiosidade. Por último, quantas vezes buscamos a aprovação e o louvor dos homens, pelo que aparentemente demonstramos, e esquecemos que Deus conhece o nosso coração e que a glória deve ser dada somente a Deus. Quantas vezes aquilo que nós fazemos no reino de Deus, a glória não é para Deus. E ai do pastor Anderson, que no final do culto não agradecer a irmã que fez o bolo no aniversário da igreja. Ela nunca mais vai fazer o bolo. Que não faça mais. Ela não fez para Deus. Ela fez para ser vista. Quantas vezes as nossas intenções não é a glória de Deus, mas é a nossa autoprojeção. Irmão, nós lutamos com isso o tempo todo. Vaidade é igual unha. Eu aprendi que quem tem que cortar toda semana, cresce. Toda semana. Tapinha nas costas, nos aprovando. Aquilo vai enchendo o nosso coração. E de repente a gente coloca Deus de lado e fala assim, Deus, eu posso fazer isso sozinho. Quem tem que tomar cuidado com isso? Todos nós. O tempo todo. Enquanto estivermos servindo em algo, entendemos que nós somos vasos de barro, que Ele deu o privilégio de carregarmos nesses vasos um valor inestimável. Porque o vaso pode ser de barro, mas pode ter pedra preciosa dentro dele. Pode ter um líquido maravilhoso dentro dele, caríssimo. Assim são aqueles que conduzem o evangelho. O importante nunca é o vaso, mas é o que enche o vaso. O conteúdo é o evangelho. Paulo diz que tudo o que ele tinha, ele despiu. Ele não considerou a vida dele mais de valor nenhum mais, não tem mais valor. Para que a glória seja de Cristo e não dele mais. A glória seja de Cristo. Eu convido você a baixar a sua fronte nesse momento. Se você quiser, você pode se ajoelhar. E você fazer um autoexame da sua vida. Da sua vida, meu irmão, não é do outro. Eu vou fazer da minha. Confessa seu pecado sinceramente diante de Deus. Seu pecado contra Deus, seu pecado contra o seu semelhante. Busca o arrependimento e o perdão de Deus. Paulo trabalha que os judeus são indesculpáveis diante de Deus porque tiveram muitos privilégios, mas pouca responsabilidade. Deus está nos chamando que ainda que não tenhamos o sangue
de Abraão, temos sobre nós o sangue de Cristo Jesus. E esse é superior. Chamados para vivermos para a glória dEle, para o louvor dEle. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja uma vida de construção de pontes, não de barreiras. Oremos. Senhor, nos perdoa todas as vezes que nós fomos uma barreira para que alguém conhecesse o Evangelho de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a sermos condutores do Evangelho, a sermos canais limpos, pontes, para que o mundo possa conhecer a Cristo. Que nós possamos, ó Deus, não ser, ó Pai, aqueles que bloqueiam, mas aqueles que dão acesso às pessoas ao trono da graça. Que a nossa vida, a nossa conduta, o nosso testemunho possa ser coerente com a nossa pregação. Que a nossa teologia seja mais prática do que teórica. Que a nossa ortodoxia possa se render a uma ortoplaxia, uma vida prática, que agrada o Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. Que nós possamos, ó Deus, vencer a hipocrisia. Vencer, ó Deus, ó Pai, a autossuficiência. E rendemos louvor somente ao teu nome. Santifica teu povo, que a tua palavra é a verdade. Que a verdade permaneça sobre o nosso coração. E ao sairmos daqui nesta noite, possamos levar o bom tesouro para casa, a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos cantar um hino, nos preparando para a ceia do Senhor. Convido os presbíteros e pastores a nos auxiliar